aos diretores da Justiça pela oportunidade de estar aqui e, sobretudo, pelo lançamento do livro e pela organização do Congresso, que são, na minha opinião, dois eventos muito importantes. Existe, me parece, um isolamento bastante considerável das experiências de reforma da Justiça na América Latina. Nós, no Brasil, estamos tentando fazer uma série de coisas e não conhecemos as experiências de países que são absolutamente parecidos conosco. Argentina, Colômbia, Chile, Peru. Nós muitas vezes olhamos para experiências europeias, experiências americanas que não têm absolutamente nada a ver conosco, porque incidem em realidades sociais que não são parecidas com as nossas. Portanto, me parece que este evento e tudo o que ele significa, o lançamento do livro, são marcos importantes no processo de congregamento das experiências latino-americanas. O que eu pretendo dizer aqui eu pretendo fazer uma espécie de relato do que tem acontecido com a justiça brasileira a partir da década de 90. Esse é um corte mais largo do que os discursos recentes de reforma da justiça. Parece que os discursos brasileiros mais recentes sobre a reforma da justiça remontam mais ou menos a 2002, 2003, quando o governo Lula assume a chefia do Executivo, toma o problema da justiça como um problema central e cria uma secretaria de governo para cuidar da reforma do judiciário. A partir de então existe uma secretaria de reforma do judiciário dentro do Ministério da Justiça, que tem liderado as discussões sobre reforma do judiciário do Brasil, sobretudo a partir de uma perspectiva, a perspectiva de que é preciso introduzir um choque de eficiência. Portanto, uma perspectiva muito ligada àquela própria aos programas internacionais de direito e desenvolvimento, direito e desenvolvimento, muito ligada à perspectiva do Banco Mundial. Antes, porém, de 2002, me parece que existe na experiência brasileira um processo de reforma que não foi concebido como tal, mas que foi muito importante. Ele começa na Constituição de 1988 e segue por toda a década de 90. Esse é um processo que foi feito sem organização de governo algum, foi feito de forma às vezes errática, mas transformou profundamente, na minha visão, a cara, o rosto da justiça brasileira, ampliou profundamente o acesso da população à justiça, provocou um processo de judicialização da vida pública muito importante e poderia talvez ser visto como um processo mais democrático, como um processo mais preocupado com aspectos de acesso à justiça e de aprofundamento democrático. Ainda que, como Christian e Ernesto de la Jara mencionaram, as duas coisas são muito imbricadas. É difícil falar em um judiciário democrático se ele demora 5, 6, 7 anos para resolver uma briga de família. Não é? Enfim, esse é um judiciário que não atende a necessidades sociais. Mas, de toda maneira, os temas de democracia, acesso à justiça e eficiência têm sido vistos como temas separados. Se nós aderirmos a essa visão, me parece que a década de 90 no Brasil foi marcada por movimentos de acesso à justiça, ao passo em que esta década agora é marcada por uma perspectiva de eficiência. Eu vou tentar apresentar essas duas perspectivas e ver se nós conseguimos então evoluir para alguma conversa. A primeira questão que me preocupa é identificar como se parece o que é a justiça brasileira hoje e tentar, a partir desta consideração, olhar para trás e ver como ela se tornou assim. Me parece que existe um consenso no sentido de que a justiça brasileira é, em primeiro lugar, hoje, um ator político importante. Praticamente todas as questões relevantes da política nacional têm um capítulo no judiciário.
As reformas econômicas são submetidas à apreciação dos juízes, os programas de privatização da década de 90 foram judicializados, enfim, o judiciário é um ator muito importante, ele dá palavra final sobre políticas públicas no Brasil com invulgar intensidade. Mas ele é também, segundo esse consenso, uma instância absolutamente ineficiente de prestação de serviços e repressão à criminalidade. Quais serviços? Serviços de solução de conflitos privados. O Judiciário é, portanto, no Brasil, um ator político dos mais importantes, mas tem dificuldades em resolver os conflitos privados que lhe são apresentados e tem dificuldade em processar criminosos e, enfim, há uma alta taxa de impunidade ligada, em geral, à ineficiência da justiça. Estes são dois fatores que têm origem relativamente comum e essa origem me parece que possa ser localizada na Constituição de 1988 e nas reformas subsequentes da década de 90. A Constituição de 88, que marca uma mudança no regime político institucional brasileiro, a mudança do regime ditatorial para um regime democrático, é uma Constituição que dedicou alguma coisa como 50 dos seus 250 artigos à justiça, ou seja, uma porção muito importante da Constituição fala da justiça. E outra porção muito importante fala de direitos sociais, econômicos e culturais. A Constituição de 88, no Brasil, ela transformou em norma jurídica uma série de promessas de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, menos pobre, menos desigual, e tentou aparentemente confiar no judiciário como uma instância que poderia guardar o cumprimento de uma boa parte dessas promessas. Quando essas duas coisas se juntam, é natural que aconteça um processo de judicialização importante da vida pública. É natural que os direitos sociais, econômicos e culturais tentem ser judicializados. E quando essa tentativa encontra um ambiente institucional favorável, como aconteceu no Brasil, quando encontra juízes dispostos a transformar a sociedade por sua atuação, o judiciário ganha um protagonismo importante. A Constituição, além disso, especificamente, provocou mudanças importantes na estrutura da justiça. Criou tribunais, outorgou ao Ministério Público um desenho institucional completamente diferente. O Ministério Público brasileiro é hoje institucionalmente igual à magistratura. Um membro do Ministério Público tem as mesmas garantias de independência, de gestão de orçamento, promoção na carreira por merecimento que tem um juiz. E ao Ministério Público foi entregue a tarefa de zelar pelo cumprimento dos direitos sociais, econômicos e culturais. De maneira que o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, se transformou e deixou de ser prioritariamente aquele que promove a ação penal para se transformar no principal advogado de interesse público no Brasil. Ao contrário da experiência argentina, por exemplo, em que a tutela coletiva se desenvolveu a partir de influxos da sociedade civil, no Brasil a tutela coletiva se desenvolveu muito, mas a partir da ação do Ministério Público. A Constituição previu juizados de pequenas causas, enfim, criou uma série de tribunais, redefiniu a competência dos tribunais superiores, ela provocou mudanças que me parecem importantes do ponto de vista de transparência, acesso à justiça e democratização.